Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, Senhor, pela tua bondade, o teu cuidado para conosco cada dia. Senhor querido, abençoa os meus irmãos, guarda os que estão conosco neste horário, abençoa toda a audiência, toma em tuas santas mãos, Pai, os teus servos, guarda a tua igreja na cidade, no campo, manifesta, Senhor, a tua graça, a tua glória na vida dos meus irmãos. Nos ensina a te servir melhor. Fala conosco, nos dá, meu Senhor, graça, prudência, sabedoria, Senhor, para estar ao teu lado, para buscar, meu Senhor, a tua presença, a tua orientação em tudo na nossa vida. Guarda, ó Deus fiel, a tua igreja, crianças, jovens e adultos, toma em tuas santas mãos os idosos, os necessitados. Guarda, Senhor, o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta edição nós vamos trazer o tema Acusações Injustas. E o texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos de 1 a 16. Toda a vida a Igreja de Jesus Cristo teve que enfrentar gravíssimos problemas, principalmente acusações. E teve acusações até ridículas. Quando o Senhor Jesus ensinava, e certo dia ele ensinou a respeito da profunda identidade dos seus servos com ele, mediante a comunhão. E ele diz que quem comesse a carne dele, quem bebesse o sangue dele, teria comunhão. E o ímpio, é claro que não entende, além de tudo, além da compreensão do ímpio já ser difícil, quando o ímpio tem má vontade, aí que complica. E perseguiram e disseram que existia canibalismo na igreja cristã. Na igreja de Jerusalém, na igreja de Antioquia, havia essas acusações, coisas terríveis. Chegavam ao império, lá no imperador, aos tribunos, que existia um culto secreto e apontavam que o fundamento, a razão disto era o ensino de Cristo. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem a vida eterna, não tem parte comigo e tal. Eles faziam miséria. Desde o começo que Satanás se colocou contra Jesus Cristo, contra a igreja, contra você, contra mim. Vamos à leitura e o tema é este: acusações injustas. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se faz a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ao potentíssimo Félix, com todo agradecimento queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. E nós o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lícias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando os seus acusadores que viessem a ti. E dele
tu mesmo, examinando, poderás entender tudo de que acusamos. Também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já por muitos anos desta nação és juiz. Com todo o melhor ânimo respondo por mim, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes também têm, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma boa consciência, sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Querido Deus, lemos a Tua palavra e suplicamos pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, por aqueles que terão contato com as nossas publicações, nossos seguidores. Ó Deus, abençoa e guarda cada irmão. Guarda a Tua igreja, guarda, meu Senhor, a obra missionária, os Teus servos que estão em outras nações. Abençoa, meu Senhor, a Tua igreja na cidade e no interior. Guarda os nossos irmãos, nossos intercessores, ajudadores, Pai, que nos dão a sua contribuição para a manutenção do trabalho. Amado Senhor, opera na vida dos meus irmãos, crianças, jovens e adultos, os teus ministros, cada um dos nossos alunos e ex-alunos. Ó Senhor, estenda sobre cada servo teu a tua mão direita. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, acusações injustas. Uma acusação terrível. Muito embora, sem querer, estes inimigos supervalorizaram o Paulo. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, ele se considerava um apóstolo tardio, um apóstolo abortivo, ele se considerava uma espécie de milagre de Jesus Cristo, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente, não seguiu a Jesus pessoalmente, portanto, nunca ouviu a palavra de Jesus como os outros ouviam no dia a dia. Mas o Senhor se revelou a ele, o Senhor falou com ele, o Senhor deu a ele uma comissão apostólica. Você vai levar o meu nome aos reis da terra e aos filhos de Israel. E o Paulo começou cedo no seu trabalho, a sua missão. Nós lemos na palavra do Senhor que ele foi a Jerusalém 3, 4 anos depois de convertido, portanto, tudo deu errado do ponto de vista do seu pensamento, do seu objetivo, da sua formação. Ele era um judeu importantíssimo, um fariseu influentíssimo, e por essa razão é que ele estava em Damasco com cartas das autoridades judaicas e autoridades romanas, para poder trazer quem ele encontrasse lá na Síria, trazer preso. Ele tinha poder de polícia, ele estava municiado, documentado, com poder de polícia. Ele tinha poder dos fariseus e tinha o poder dos tribunos. Ele estava absolutamente preparado para continuar combatendo contra Jesus, contra a sua igreja. E agora
ele foi acusado de profanar o templo lá em Jerusalém, quiseram acabar com ele lá, e aqui, por incrível que pareça, o Tértulo confessa que houve tentativa de assassinato, muito embora eles não mencionassem assassinato e nem tentativa, era a questão de aplicar a lei. Então, 5 dias depois que o tribuno Lísias impediu a morte de Paulo, 5 dias depois, eles estavam agora no tribunal, perante o Félix, o governador Félix. 5 dias depois do episódio lá, quando quiseram matar o Paulo. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo orador. Eles tinham aí um promotor, um homem para fazer a acusação. Era uma acusação oral, era verbal, ali na presença da autoridade. Os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Absolutamente correto aqui a informação. E sendo chamado, quando chegou a vez do orador, sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo, ele elogiou a autoridade, né? Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix. Com todo o agradecimento queremos reconhecer, mas não estamos aqui para brincadeira. Para que não se detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade, tu és justo, tu és bondoso. O sujeito era trabalhado para fazer elogios, para convencer. Temos, ó potentíssimo Félix, o cuidado de não te cansar. Rogo-te que pela tua equidade, a tua justiça, pela tua paciência, pela tua clemência, era muita coisa junto. Nos ouça por pouco tempo. Aí vem a acusação injusta, muito injusta. Temos achado que este homem é uma peste. O Saulo que matou pessoas, o Saulo que ajudou a apedrejar o Estevão, não, eles não acusavam o Saulo, eles acusavam o Paulo que pregava a salvação. Parece com hoje, parece com os dias atuais, quando nós temos bandidos acusando pregadores. Claro que hoje tem uma leva de religiosos que não vale o bocado que come. Tem uma leva grande. Vocês é porque a sociedade é bastante inocente, é pacífica, a sociedade é bondosa, é generosa, mas vocês acreditam que esse número gigantesco de pastores que fazem um sucesso tremendo nas mídias sociais é por causa da palavra de Deus, da veracidade, da seriedade, da santidade? Não. É por causa da jogada. E vocês acham que essa quantidade de sacerdotes, padres e freiras e bispos e outros bichos aí, que fazem um sucesso tremendo como influencer, é por causa de alguma virtude? Não. São jogadas mesmo. São jogadas pesadas, jogadas de marketing. Pelo contrário, a verdade está longe dessa gente. Até os que usam a Bíblia e usam o nome de Deus, um bom número deles, não é aconselhável se ouvir. E você me ouvindo assim pode dizer, e você, o que você acha? Eu acho que você pode conferir o que a gente fala, tanto observando a programação e o grande sucesso dos religiosos, quanto as leituras que nós indicamos. Então acusaram o Paulo. Paulo era uma peste para eles. E olha, era mesmo.
Eu sou também uma peste contra a idolatria, contra a feitiçaria, contra a patifaria, contra a divisão das igrejas. A nossa maravilhosa Assembleia de Deus hoje está pilhada de perversos. As convenções se tornaram instrumentos de luta fratricidas, inimigos uns dos outros, combatendo por dinheiro. Não é nada, não tem zero interesse de servir a Deus e servir o seu povo. O problema é se locupletar. Dizer isto não é fácil para mim nem para ninguém, por isso é que eu me torno uma peste. Paulo era uma peste para eles. Eu e umas pestinhas que tem por aqui, que prega a palavra de Deus, que não come na mesa da corrupção, que não se rende e não se vende. Somos, assim, meia peste, uma pestezinha. Eu seria uma pestinha. No conceito desses perversos. Mas temos algo maior, a palavra de Deus. Temos achado que este homem é uma peste. Primeira acusação. Promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Era supervalorizando um homem que dependia de todo o sistema marítimo, fluvial, para se deslocar. Não se encontra uma discussão, uma confusão do apóstolo Paulo no navio, no porto, na chegada, na saída. Não existe um único motim em lugar nenhum, nem em Jerusalém. Não tem, em lugar nenhum. E agora ele chegou aqui. E ele é o principal. Outro texto, outra coisa aqui no versículo 5, Atos 24 e 5, ele supervalorizou este inimigo, acusou com acusação injusta, mas supervalorizou o fariseu convertido. Achamos que ele é uma peste, é um promotor de sedições entre os judeus por todo o mundo e principal defensor da seita dos nazarenos. Por que no plural, os nazarenos? Porque os discípulos de Jesus, a maioria era galileu, ele misturou num contexto só aqui. Jesus era de Nazaré e os discípulos dele eram das cidades vizinhas de Nazaré, todos galileus. Então, chamam aqui de nazarenos e os romanos entendiam isso muito bem. O qual intentou profanar o templo. A acusação falsa, mentirosa e realmente muito má. O qual intentou profanar o templo e nós o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar, ou seja, assassiná-lo, iam matar como mataram o Estevão e o Saulo assistiu. Mas o versículo 7, interessante, eles queriam matar o Paulo e não acham que era violência. Mas o homem que defendeu o Paulo, eles chamam de violento. Aqui no versículo 7. Mas, sobrevindo o tribuno Lícias, não tirou de entre as mãos, ou seja, ele puxou, arrancou ele de nossas mãos com violência. Matar não era violência. Matar o Saulo, matar o Paulo não era violência. A violência era impedir a morte. O tribuno Lícias foi aqui acusado de violência, de violento. Mandando-nos que viesse aqui. Mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o de que acusamos. O Lícias pode confirmar isso aí. Ele tirou Paulo de nossas mãos, mandou que a gente procurasse você, que a vossa autoridade, e por isso estamos aqui. O versículo 9, ele diz: também os judeus consentiam, dizendo serem essas coisas assim. É verdade,
confirmamos, foi assim mesmo, Ulisses é muito violento, impediu que a gente matasse ele. Pois é. No versículo 10, Paulo tem a oportunidade de falar. O presidente fez um sinal, e aí, pode falar, Paulo. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu. Aqui o que Paulo diz, porque sei que já vai por muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. A vida do Félix, o serviço do Félix, era regulado pelo imperador. Nenhum daqueles presidentes, rei fantoche, como o Herodes e outros, nenhum podia fazer o que queria, não. Tinha a lei, tinha que observar a lei. E aqui, no versículo 11, o Paulo diz, pois bem pode saber que não há mais do que 12 dias que eu subi a Jerusalém a adorar. Ou seja, eu não estava lá, não habito lá, não estava fazendo o que eles acusam. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Na verdade, o Paulo, ele teve como todos nós podemos ter, o Paulo teve uma atitude inocente. Ele era fariseu, convertido, e tinha alguns fariseus convertidos, meio convertidos, e alguns daqueles que ainda adoravam o sábado, tinha todas aquelas questões religiosas que não tinham uma experiência mais profunda com Jesus, com o Espírito Santo. Disseram, olha, tem gente aqui que não gosta de você, não confia em você, acha que você está desviando a gente do judaísmo mosaico. Faça o seguinte, tem aquelas pessoas ali, elas estão preparadas, já pagaram os votos, estão aqui pagando votos. Faça o seguinte, compre os animais para sacrifício, faça aí as despesas e entre aí com eles, faça também faça um sacrifício aí, um holocausto, uma coisa aí, porque tu limpa a tua barra com os fariseus, com este povo. Pois não é que o Paulo caiu nessa... Às vezes nós temos imprudências de ouvir pessoas e não consultar o Senhor. Aí o Paulo fez isso. O Paulo foi achado no templo, mas o Paulo estava lá sem nenhum motim, sem nenhum problema. Mas acusaram ele, porque viram ele com pessoas gentios, o Tito era gentio, outros, e acusaram ele de ter profanado o santuário, o templo. Então era uma acusação falsa contra Paulo lá em relação à profanação do templo e era uma acusação falsa contra Paulo aqui na presença do governador, do presidente Félix. Então, meus irmãos, meus amigos, nós não temos muita saída. O mundo vai acusar a gente. O cristão precisa andar, às vezes, na corda bamba, na ponta, no gume, no fio da navalha. Porque se ele é tradicional, fechado, acusam de santarrão. Se ele é mais solto, mais livre, acusam de leviano. E não vivemos sem a perturbação, sem a acusação falsa, sem a inimizade do perverso. Vamos avançar, continuar com Jesus, porque é seguro, é maravilhoso. Eu ando com Jesus, eu falo com Jesus e eu tenho sofrido por Jesus. Aceitei Jesus com 16, já completei 70 e glorifico ao meu Senhor. Até hoje não mudei nada. Muito embora tenha sido sempre fraco até agora. Hoje nós vamos interceder, meus amados irmãos, pelo irmão Francisco Santiago, orar por ele,
orar pela sua família, orar pela sua mamãe, a irmã Francisca, orar pelos filhos, orar pela irmã Aristênia, suplicar pelo Eric, pelo Enio, orar pela Patrícia, orar pelos nossos irmãos, orar pelo o genro dele, orar pela Gabriela, aliás, o Gabriel, é o netinho, o Maurício, e vamos orar ao Senhor, apresentar também a Marília, vamos suplicar a bênção de Deus pelos nossos amados irmãos. Bendito Deus, Pai Santo que está nos céus, queremos te apresentar, meu Senhor, o irmão Santiago. Toma ele em tuas santas mãos, dá graça, abençoa toda a sua família. Guarda, meu Senhor, esta família na tua presença, diante de ti, dá graça, vitória, saúde, vigor. Tu és o nosso Deus, tu pode operar, tu pode, meu Senhor, fazer maravilhas, tu conserta o que nós quebramos, tu faz, meu Senhor, maravilhas em nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Tu enche, Senhor, os nossos corações de bens. Abençoa meus irmãos, dá vitória, dá graça, sustenta, alimenta, dá o necessário. Abençoa, meu Senhor, todos os nossos irmãos na nossa congregação, nas demais congregações da tua igreja em toda a terra. Guarda, Senhor, os nossos ajudadores, nossos alunos, ex-alunos. Abençoa os meus irmãos. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, este memorial da oração, te apresentamos os idosos, toma em tuas santas mãos, dá vitória, meu Senhor. Os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados. Deus fiel, o santo ministério da igreja, nossa liderança, guarda os meus irmãos, nossos líderes, Pai, os líderes da tua igreja e os líderes desta nação. Tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia do nosso povo, Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.